Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, e também você, internauta, que nos acompanha pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela Rádio Ativa Comunicações. Nós chegamos hoje ao 23º domingo do tempo comum. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesta liturgia, porque ela se reveste de uma importância muito grande para nós. E você poderia guardar uma expressão que seria correção fraterna. O que significa correção fraterna? Corrigir como irmão. Correção fraterna. Saiam daqui hoje com esse pensamento, saiam daqui hoje com esta ideia central da nossa liturgia na sua cabeça. Quando nós olhamos para a primeira leitura da profecia de Ezequiel, nesta profecia de Ezequiel, nós vamos verificar uma coisa importante. O profeta nos chama a atenção de que quando nós tomamos conhecimento de alguma coisa, nós devemos repassar o mais rápido possível para ajudar o outro. Nós não devemos guardar para nós. E o profeta ainda vai dizer: aquele gesto, aquela tua atitude de falar rapidamente para o outro, pode salvar inclusive a vida do outro. Então não guarde nada para si. E ele diz: sejais como sentinelas, como vigias. Sentinela, o que é? Se nós olhássemos para um quartel, nós poderíamos dizer que a sentinela é aquele que fica nos flancos, né? Põe lá o soldado em cada canto, ele fica lá armado, vigiando se o inimigo está aproximando, para ele poder avisar os outros, para dar o alerta. Então, o profeta está dizendo que nós também devemos ficar atentos, e se percebermos qualquer investida do inimigo, nós devemos dar o alerta, devemos avisar as pessoas, para que elas não caiam no erro. E se nós olhássemos hoje, poderíamos dizer assim: a nossa fé sofre atentados a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Nós sofremos atentados. Nós poderíamos aqui fazer um rosário deles, como por exemplo, a começar por alguns que essa semana são tão falados, como a profanação do sagrado, do sacramento da Eucaristia. Quantas notícias nós ouvimos essa semana de profanação da Eucaristia, desrespeito. Então todos nós temos que ficar vigilantes, para que as pessoas não desrespeitem, para que as pessoas não violem o sacrário. Nós poderíamos dizer também quantos lugares a gente ouve: é proibido entrar com a Bíblia, é proibido ler a Bíblia aqui, é proibido falar de Deus aqui. Quantos e quantos lugares a gente também não ouve, por exemplo, proibido o uso do crucifixo, aqui não se coloca a imagem de Cristo. Quantas e quantas vezes a gente não ouve proibição de que a Bíblia seja exposta, nem para ser lida, até exposta não pode. E não sei se vocês sabem, mas existem inúmeras orientações para que não se use mais, inclusive alguns livros didáticos não aparecem mais a expressão, se vocês precisam lembrar que expressão que é essa, né? Se vocês não fugiram da escola, vocês vão lembrar. A minúsculo, C maiúsculo, o que significa? Antes de Cristo. Estão orientando para não usar mais essa expressão. D minúsculo, C maiúsculo, significa o quê? Depois de Cristo. Parabéns, crianças. Também estão orientando para que não use mais essa expressão. Dizem para usar A minúsculo, E maiúsculo, C maiúsculo, antes da era comum. E D minúsculo, E maiúsculo, C maiúsculo, depois da era comum. Por que isso? Para não falar o nome de Cristo, para não pronunciar, querem apagar da história o nome de Cristo. E nós não podemos concordar com essas coisas. Muitos historiadores dizem assim: vocês estão querendo apagar a história, porque a história não tem como, ela aconteceu. Jesus desceu, encarnou, nasceu, viveu, foi preso, morreu, ressuscitou, a igreja está aí.
Então o profeta Ezequiel é muito duro nesse sentido, de chamar a nossa atenção, de chamar a nossa responsabilidade. Depois, na segunda leitura, o apóstolo Paulo, ele vai como que reforçar no sentido daquela frase que Jesus disse, né? Que todos os mandamentos se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque ele vai dizer que o cumprimento perfeito da lei é o amor. Então, quando a gente olha os mandamentos, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não vai cobiçar as coisas alheias, honrar pai e mãe. Então, quando a gente olha os mandamentos, o que o apóstolo está dizendo? Se você amar, você não vai roubar ninguém, você não vai matar ninguém, você não vai cobiçar as coisas dos outros, você vai honrar Deus, você vai honrar teu pai e mãe, você vai participar do culto domingo. Então, por isso que o amor é o mais importante, e é o que o apóstolo está dizendo, o cumprimento perfeito da lei é amar. Por isso, amem. Amem. E depois, ao chegarmos ao Evangelho, Jesus, podemos dizer assim, pedagogicamente, ele dá uma aula sobre como corrigir uma pessoa. E ele divide em fases. Então nós poderíamos dizer, Jesus está dizendo a primeira fase, você está vendo que o teu irmão, e não é só o irmão de sangue não, o irmão aqui da igreja, do trabalho, você está vendo que ele está cometendo erro. Sei lá, ele está em adultério, ou ela está em adultério, está roubando da empresa, está caindo no vício da droga, está falando mentira sem necessidade, etc. e tal. Então, o que quer dizer essa primeira fase? Você vai chamar esta pessoa, em particular, sozinha, você e ela somente. Jesus diz que você vai alertá-la sobre os riscos que ela está correndo. Agora, como é que deve ser essa correção fraterna? Eu vou chegar para a pessoa e vou dizer para ela, você para com isso, você vai queimar no fogo do inferno, e apontando o dedo para ela e tal. Não, a pessoa sai correndo lá que você falando sozinho. Você tem que dizer para ela, com caridade, mas a verdade. Você vai dizer para ela, olha meu irmão, minha irmã, você desculpa, eu não quero intrometer na tua vida, mas já estou intrometendo. Mas isso que você está fazendo vai te trazer prejuízo, vai te prejudicar, vai destruir tua profissão, tua vida, tua família. Eu estou aqui para te ajudar, o que eu posso fazer? Isso que eu estou conversando com você, ninguém vai saber, é só nós dois. É assim que deve ser conversado. Mas o que a maioria das pessoas fazem quando descobre o erro do irmão? A gente fala para todo mundo, menos para o irmão. A gente sai espalhando para todo mundo. Você viu o que o fulano está fazendo? Você viu o que ciclano está fazendo? Eu surpreendi, eu tenho até foto, eu tenho áudio, e começa a soltar tudo. Tudo contra o Evangelho. Tudo contra o Evangelho. Quando publica uma coisa em rede social, que é negativo para alguém, fica todo mundo lá embaixo. Fala, conta, fica lá. Isso não é de Deus. Segunda fase. Se por acaso você sozinho falou com o irmão e ele não se emendou, ele não parou, então você vai pegar 2 ou 3 pessoas, aliás, mais 1 ou 2 pessoas, formando no máximo 3. Ele vai dizer como se fosse 3 testemunhas, e você vai conversar com ele. Olha, eu conversei contigo, mas parece que não deu certo, então eu trouxe mais 2 pessoas aqui, que você conhece, são pessoas do bem, querem o teu bem, nós queremos te ajudar, para tirar você desse erro, tirar você desse fundo de poço. E aí Jesus continua, se mesmo assim, aquela pessoa não se emendar, se ela não mudar, aí sim ele diz, leve para a igreja. E lá na igreja, as autoridades da igreja, a comunidade, vai tomar as providências também. E por fim, se nem a igreja, a pessoa quer obedecer, se nem a igreja
advertindo e chamando a atenção. A pessoa não quer sair do erro, aí então Jesus diz que seja considerado como um pagão. Ele não quer fazer parte da igreja. Então Jesus é muito sério. Olha as 3 fases que ele nos mostra, as 4 na verdade, porque esta última seria a mais dolorosa. E ele chama-nos a atenção para isso. E eu queria dizer para vocês que o pior lugar, o mais difícil de nós fazermos correção fraterna, onde que é? Dentro da nossa família. É o lugar mais difícil. Porque dentro da nossa família, a gente conhece o defeito quase que todo mundo. E todo mundo conhece os nossos defeitos. Porque quando a gente vai falar para os outros às vezes não conhecem o nosso defeito, fica até mais fácil, né? Agora, falar para o outro, e às vezes você está no mesmo erro, ou você já passou por aquilo. Mas o que eu preciso entender da correção fraterna, é que aquele erro que o irmão está fazendo hoje, eu posso estar fazendo amanhã. Se eu não vigiar, se eu não ficar atento, eu vou cair no mesmo buraco. E quando Jesus fala desta forma, e a gente usa correção fraterna, porque a palavra fraterna vem correção entre irmãos. Eu lembro uma frase de São Francisco de Sales. Ele diz assim: tem que corrigir, tudo bem, etc. Falar a verdade, mas com caridade. O que significa falar a verdade com caridade? Respeitar o outro, quando a gente vai chamar a atenção do outro. Porque São Francisco diz assim: se você não respeitar o outro, essa caridade tua não é verdadeira. Você pode até estar falando a verdade, mas qual é o interesse de falar a verdade? É prejudicar o outro? Isso é difamação. Eu não sei se vocês sabem, né? A diferença da calúnia para a difamação, vocês sabem qual é? A calúnia é quando eu imputo a você uma coisa que você não fez. Então eu estou falando uma mentira sobre você. Isso é calúnia. A difamação não. A difamação, aquilo que eu estou falando sobre você é verdade, mas eu estou falando para te prejudicar. É crime do mesmo jeito, é pecado do mesmo jeito. Então cuidado com esse negócio. O que tem que falar? É verdade mesmo? É verdade, mas se você está falando para prejudicar o outro, você está pecando. Porque a gente deve estender a mão, a gente deve ajudar o próximo, e não acabar de empurrar para o buraco. Depois, uma outra coisa interessante nesse evangelho, Jesus fala do poder das chaves. E aqui eu chamo a atenção, porque uma outra passagem do diálogo dele com Pedro, ele é muito mais claro, ao entregar as chaves, porque a única igreja que fala de poder de chave é a igreja católica. Nenhuma outra igreja fala sobre o poder das chaves, e está no evangelho de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, o que a igreja, porque o ponto final dessa discussão nossa da correção não é a igreja. Então ele está dizendo, o que a igreja ligar aqui, eu ligo lá no céu. O que a igreja desligar aqui, desligo no céu. Esse é o poder das chaves. E depois, ele vai dizer também uma outra passagem interessante, onde ele diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Então, ou seja, a oração comunitária agrada muito o coração de Deus. Ela não substitui a oração individual, que todos nós temos que fazer. Mas eu não posso simplesmente dizer assim, eu não vou à igreja, eu não participo da comunidade, porque não preciso, eu rezo sozinho no meu quarto, eu entro sozinho e falo com Deus. Então Deus está puxando a orelha nossa. Devemos ter os nossos momentos de intimidade, estando sozinho diante da presença de Deus, mas também devemos orar juntos com a comunidade. Porque a comunidade tem todos os seus problemas para nós orarmos juntos. Porque são problemas comuns, por exemplo, se nós hoje, nesse final de semana, orarmos pelas vítimas das enchentes e dos ciclones no sul do país, se nós orarmos pelas vítimas do terremoto em Marrocos. Então, quando nós oramos
em comunidade, nós oramos sob o poder e autoridade da igreja, entendam isso. Quando eu oro sozinho diante de Deus, eu oro como filho de Deus, amado de Deus, etc. e tal, mas eu não estou ali com o poder da igreja. Agora aqui, quando você tem a autoridade da igreja na pessoa do sacerdote, quando você tem a estrutura, você tem essa autoridade, você ora com a autoridade da igreja. E por falar em ligar, eu encerro, e eu gostaria de ler, porque eu lembro que a gente entra no ouvido, às vezes sai no outro, não presta atenção, a beleza que é quando o padre, lá quando você vai confessar, quando o padre te dá absolvição. Vocês lembram o que o padre fala? Eu vou ler para vocês. O padre Neuci sabe de cor. Mas eu não sou padre, não sei de cor, né? Eu vou ler para vocês, eu queria que vocês prestassem atenção na riqueza que é esta oração que o sacerdote faz, com o poder e com a autoridade da igreja que lhe foi dado. Ele diz assim, a fórmula de observação em uso na igreja nossa. Né? Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te conceda, o padre com a mão sobre a tua cabeça está dizendo, que esse Deus Pai de misericórdia te conceda, de que jeito? Pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. E aí o padre diz assim, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, e o padre Neuci sabe disso, sem autorização da igreja, nenhum padre pode atender confissão. Vocês entenderam o que é isso? O que é ter a autoridade da igreja? Então, estar na igreja, estar aqui hoje na missa, é estar sob esse poder, sob essa autoridade, é orar, é rezar com esta autoridade. E é claro que é a oração de todos nós, de toda a nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.